Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa. Olá, amigo ligado na Rádio Nova Onda FM 99.3 e também nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Está começando mais um episódio do podcast Isso que Importa. E hoje nós vamos voltar a falar sobre autismo, um assunto que tem chamado muita atenção desde a estreia do podcast Isso que Importa aqui na Nova Onda. Porém, hoje a gente vai falar do tratamento, do que pode ser feito para o desenvolvimento de uma criança, de uma pessoa que apresenta o autismo. Para falar sobre isso, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios de podcast da Nova Onda, a Antônia Alves, que é gestora do projeto Autores da Liberdade e Diversidade. Antônia, muito obrigado por aceitar o convite. O agradecimento é todo meu, né, de poder estar falando de um assunto que é tão relevante para nós, né? Gente, vocês vão se surpreender com aquilo que a gente tem a dizer hoje, porque eu acabei de conhecer esse projeto, Autores da Liberdade e Diversidade, e já estou impressionado com a dedicação, com a força de vontade de profissionais como a Antônia nesse trabalho aí de auxiliar as mães dos autistas, de dar um norte, dar uma orientação, de fazer aquilo que por muitas vezes os poderes públicos deixam de fazer. O Autores da Liberdade é um projeto, assim, é impressionante o quanto ele é importante nas nossas vidas, porque nasceu de vivência, né? Quem é a supervisora desse projeto é a neuropsicopedagoga Thaís Cristina Tristão, mãe também de um autista que procurava ter as terapias e não encontrava, né? E a partir disto surgiu então a necessidade de estudar a respeito, de ir atrás. Ela estudou, eu também sou mãe de filho com transtornos e deixa claro que o projeto ele abrange todos os tipos de transtornos. No caso do meu filho, é o transtorno do processamento auditivo. E nós fomos estudar. Nós já nos conhecíamos desde a época do magistério, nós estudamos juntas e depois de quase 15 anos voltamos a nos encontrar na questão da demanda do autismo. Ela tem uma escola chamada Escola Fênix e oferece em Mojimirim, né, curso de capacitação em AT, atendimento terapêutico e ABA. Né? E nesse curso surgiu a necessidade de complementação de horas por estágio. E nós observamos que a quantidade de mães que não tinham atendimento. E olha que Mojimirim tem uma rede enorme que oferece em outras instituições atendimento para crianças com autismo. Mesmo assim, a demanda superava o que tinha de vaga. E nós começamos a pensar num projeto que pudesse atender as mães de baixa renda, né? Porque o que nós temos são mães que conseguem pagar, às vezes, por um convênio ou de condição própria, um tratamento para os seus filhos. E esse tratamento é deveras caro. Uhum. E nós abrimos essa oportunidade para as mães de baixa renda. E a nossa surpresa foi que muitas mães nos procuraram, né? Fizemos ali, tivemos que colocar um critério para o atendimento. Isso há 2 anos atrás. Há 2 anos Quando atrás. Quando você e a Thaís verificaram o problema, quer dizer, vocês precisavam de um atendimento especializado para os filhos, resolveram montar uma estrutura ali. Exato. E apareceu mãe de todo lado. De todos os lados, né? E interessante é que é uma questão de política pública, porque mexe diretamente com a qualidade de vida das mães, né? As mães que chegavam ali no projeto procurando uma solução, chegavam chorosas, completamente abaladas. E nós montamos aquele projeto junto com a Michele Sucada, que é a psicóloga, né? Eu como assistente e a supervisora, a neuropsicopedagoga, que é a Thaís.
E nós fizemos todo esse acolhimento e começamos a implantar o projeto, isso há 2 anos atrás, com algumas crianças que tinham dificuldades, tanto de seletividade alimentar, que são características do autismo, né? Dificuldades de interação social, dificuldades, inúmeras dificuldades, né? Tanto quanto as comorbidades, que são os outros transtornos ou as outras, entre aspas, doenças que vêm acompanhadas junto com o autismo. E a gente começou a ter muito êxito. Crianças que não conseguiam ficar em ambiente social já estavam conseguindo. Regulação, né? Nos estímulos sensoriais, barulho, luzes. Tá, mas como que vocês conseguiram criar isso tudo? Porque você já está falando aí de resultados obtidos, né? Sim. Ou seja, conseguiram resolver alguns problemas de seletividade alimentar em alguns alunos, outros que não podia ter uma festinha de aniversário em casa, que ficava ali querendo sumir. Vocês criaram esse grupo e como que ele se reúne? É semanal? É diário? Como que acontece esse tratamento? Bom, dentro do projeto, ele foi formado, né? Ele foi formado para executar todos os dias numa quantidade mínima de crianças. Porém, nós não temos o recurso, né, para estar atendendo todos os dias, visto que nós não temos nenhum apoio, seja estadual, municipal, nós não temos fomento nenhum. Ali somos nós que vendemos uma rifa, a gente faz uma festa, né? Alguns voluntários que acabam ali fazendo as suas doações, alguns empreendimentos que enxergam no projeto essa credibilidade e vê que ali tem um resultado e acabam também nos fornecendo leite, porque nós oferecemos também a alimentação para ser trabalhada, a seletividade alimentar, né? Então, são esses fomentos que nos ajudam a manter o projeto. Tá. Esse atendimento, ele é para as crianças ou para as mães ou os dois juntos ao mesmo tempo? Os dois juntos ao mesmo tempo. Quantas vezes por semana? 3 vezes na semana, com os nossos parceiros e voluntários. Então, é de segunda, quarta e sábado são hidroginástica, com espaço doado também, voluntário, de um dos nossos parceiros. E de sexta-feira, que é trabalhado também a seletividade alimentar. Por quanto tempo esse trabalho? Os atendimentos duram em torno de 2 horas por dia. Sim. Né? Mas aí vocês já fazem com... Você me falou antes que já são 30 famílias atendidas, ou seja, Exatamente. 30 alunos. É todo mundo junto ou divide em turmas e aí a equipe vai se organizando para atender? Sim, as crianças são atendidas pelas meninas atendentes terapêuticas, né? Que já possuem o curso ABA, né? E nós oferecemos o ABA coletivo. Então, as crianças vão para um ambiente que é dentro desta casa onde acontece o curso, né? Da Escola Fênix. Então, ali nós temos uma salinha sensorial. E embaixo, que são 2 andares, embaixo ali nós temos um ambiente para trabalhar o coletivo, né? Então, ali no coletivo, eles vão trabalhar coordenação motora grossa, que é correr, pular, né? Ter esse equilíbrio melhor. E em cima, a gente vai mandando de pouquinho para trabalhar com as meninas, né? O individual. Então, eles trabalham ali o coletivo e de tempo em tempo sobe uma quantidade de crianças para a sala sensorial, onde é trabalhado os estímulos sensoriais, né? Os estímulos pedagógicos até para aquelas crianças. Agora, essa Escola Fênix, ela é uma parceira, ela é o local onde vocês desenvolvem a atividade ou existe um local e tem uma sede, o projeto Autores da Liberdade? Lá é o local. Sim. Na escola. A escola é uma parceira, isso? Sim. Ou ela cobra aluguel? Como é que funciona? Não. Ela é uma parceira. Sim. Ela é uma parceira. Na realidade, ela é quem mais desenvolve. Visto por quê? É um ambiente que nós não podemos ficar mudando. O autista, ele tem dificuldade, né? De quebra de rotina. Exatamente. Então,
já estamos ali há um tempo, eles já têm o conhecimento. E é lindo de ver as crianças chegando e se apropriando daquele ambiente, né? E se sentindo parte, pertencente àquilo. E interessante também deixar bem claro que o projeto ele não atende só o autista, né? Nós temos uma cota de crianças que não são autistas. Porque nós acreditamos que a interação social com crianças que não são autistas, nós ganhamos 2 vezes. Né? A criança que é autista, ela espelha na criança que não é autista. Se você colocar um monte de autistas junto, não haverá interação social. Mas a criança que não é autista, ela consegue puxar o autista para a interação social. E é justamente o que o projeto quer, essa inclusão. E também preparar a sociedade para receber o autista, entendendo todos os seus limites. As suas diferenças. Exatamente, aceitar. Porque é muito lindo falar de inclusão, mas isso, de fato, é muito difícil, né? Porque é chegar numa sala de aula e você encontrar um autista lá no cantinho. Ou você chegar em algum ambiente social e as mães dizerem assim, como ouvimos casos, né? Não brinca com ele, não. Deixa ele quieto. Deixa ele lá quieto. E na realidade não é isso que a gente quer. Tem que puxar ele. Puxar para a interação social. Inclusive, recentemente viralizou um vídeo, não sei se ele é tão recente, mas eu observei ele a semana passada, a semana retrasada, numa apresentação escolar, uma menininha do lado de um menino autista e ela pegando os bracinhos dele para ele fazer a coreografia. Chegou a ver esse vídeo? Eu vi, muito lindo, muito lindo. E é exatamente sobre isso. Colocar a necessidade que as outras crianças têm de puxar o autista para todas as atividades. Exatamente. Lá nós oferecemos desta forma, né? Então, nós temos lá outros tipos de transtorno e temos também a criança que não tem transtorno algum. Mas que está ali como ferramenta para integrar. Exatamente. Deixa eu perguntar para você, e, na verdade, jornalisticamente falando, eu preciso abordar esses termos técnicos, esses temas técnicos. Você falou aí das meninas, das assistentes, das profissionais. Você é assistente social, a Thaís é neuropsicopedagoga. Sim. Esse pessoal todo precisa receber. Quem paga eles? Na realidade, tem sido um trabalho voluntário, né? É? Um trabalho voluntário. Nós não temos verba de nenhum lugar, nós não recebemos salário, e o que tem entrado tem ficado no projeto, porque quais são os custos do projeto? Já que a Escola Fênix ela cede ali o local para as atividades, quais são os custos do projeto? Bom, de imediato, por cada criança, se a gente fosse fazer uma renda per capita no projeto, seriam mais ou menos de 300 a 400 reais o que é oferecido, tá? Porém, essa verba não tem. Não tem. É todo trabalhado de forma voluntária, aguardando, né, que exista um olhar tanto público, né, de responsabilidade social das empresas, que olhem este projeto como um projeto que vem contribuir. Porque a criança que está ali, muitas vezes, é um autista de grau de suporte 1, que é aquele que passa desapercebido, mas que tem dificuldade de interação social. Lá na frente vai ser um trabalhador que, muitas vezes, se não for tratado, vai ter complicações nas suas interações. Então, as empresas vão ganhar, a saúde vai ganhar, a qualidade de vida vai ganhar quando essa criança ela é tratada precocemente. Sobre os materiais que você já falou de alimentação, porque como as crianças chegam lá com seletividade alimentar e vocês têm que tentar fazer com que elas experimentem outros alimentos, até para diminuir o drama que as mães vivem dentro de casa, vocês também precisam de alimentos. Então, esse é um custo. Esse é o custo. Custo de material também? Existe muito custo de material? Tem, porque os materiais utilizados para a terapia ABA são materiais caríssimos, né? E, por enquanto, esse investimento tem sido um investimento pessoal, né? Da Thaís. Doações dessa equipe que se voluntariou Exatamente. a montar um atendimento especializado lá.
Exatamente. A gente fala muito de aba. Para o leigo, o que que é o aba? O que que é? É um método de aprendizagem, de ensino? Sim, é uma análise de comportamento aplicado, né? Sim. Na realidade, assim, trocando por miúdo, seria uma terapia para ensinar a pessoa a desenvolver as interações sociais. Que, assim, normalmente, para uma pessoa que não tem dificuldades como autismo ou qualquer outro tipo de transtorno, são questões da sociedade que são perceptíveis, que a gente aprende sem ninguém explicar, né? São teleológicas. Então, a gente observa como que é que os outros agem e a gente reproduz aquele comportamento. E no autista, ele tem essa dificuldade de interação, né? E ali nós vamos trabalhar na terapia que ele consiga entender quais são as formas de lidar na sociedade, né? O porquê de muitas coisas, de se regular, e não é algo birra, né? Que a gente vê muito, essa criança é birrenta, não quer comer porque está fazendo birra, está se jogando no chão porque essa mãe não pega firme, essa mãe tinha que pegar mais firme, ele está gritando porque tem que pegar mais firme, e na realidade não é. Aquela criança tem dificuldade de se regular, né? Então, ali, nas terapias, ele vai aprender a se regular. Ele vai aprender como lidar com questões sociais, de som, porque não é todo lugar que você vai poder chegar e abaixar um som, mas ele tem condições de se regular, né? Nós vamos aprender ali também, em relação à família, a fazer a sua rede de apoio, porque é muito ruim, nós temos mães ali que não têm rede de apoio. São sozinhas em todos os aspectos da vida daquela criança, né? Exatamente. Isso é terrível, porque é aquela criança que chegou e mudou o quadro da história da família, né? Primeiro que nós vemos, a primeira observação que eu fiz no atendimento, no acolhimento das famílias, foi que as famílias estavam fragilizadas. Muitas delas, né? O pai já tinha ido embora de casa, era a mãe sozinha. Eles não suportam, porque não sabem como lidar, né? Então, chega aquela família que já está prestes a se separar, ou que já se separaram, ou aquela família que o resto da família, né, não quer mais por perto, não quer num churrasco, não quer por perto. Aquela mãe que ia para a igreja, que agora não pode mais, e que vê assim a sua vida ser transformada na chegada de uma criança que é uma coisa maravilhosa, uma bênção, uma criança. E aí aquela mãe chega ali com a sua rotina, com a sua vida toda mudada. E nós ajudamos elas a montar uma rede de apoio, né? Uma rede que possa apoiá-la, entendendo que o autista precisa de criar aquele vínculo, Não pode ter só a mãe, né? Não. Tem que ter aquele tio, tem que ter aquela avó, tem que ter mais pessoas, porque senão a mãe fica... Vamos falar o português, claro, a mãe fica louca. Fica. Ela fica louca. A rede de apoio é essencial, né? E é um trabalho, um projeto paralelo ao ABA, é esse trabalho com as mães, né? Delas fazerem essa rede, ensinar como chegar, tem todo um método para você criar um vínculo. O primeiro passo para você conseguir lidar com um autista é você criar um vínculo. E o que não é fácil. Não. Então, tem que ter uma análise do comportamento, do que aquela criança gosta. E tem todo um método, né? Não é só chegar e... chegar com um presentinho ali, com um docinho, achando que vai Exatamente. demorar. Ele não vai dar a mínima bola pro seu brinquedo, pro seu presentinho, pro doce. É uma criança diferente que você tem que conquistar de verdade. E conquistar de verdade. Antônia, você me disse que nasceu da sua necessidade, da necessidade da Thaís, que é a neuropsicopedagoga, porque vocês não encontraram no serviço público esse tipo de atendimento, é isso? Exatamente. Porque as ofertas... você até falou, na rede privada tem, mas quanto que custaria hoje para uma mãe que tem uma criança autista fazer um tratamento na rede privada? Olha, com ou sem convênio? Então, é muito complicado a gente colocar um preço, porque depende muito da quantidade de suporte, né? Nós vemos que o autista, ele é dividido em 3 níveis de suporte,
né? E depende muito do suporte que aquela criança necessita. Mas, minimamente, uma vez na semana, R$ 600 por aí. É um tratamento, é uma terapia deveras cara. Por quê? Porque para estudar é algo novo. Então, todo o estudo que a gente faz em cima desse assunto, ele custa muito caro. Então, quando vai oferecer esse tipo de tratamento, ele fica com custo elevado. Tem lugares que chegam a ser, dependendo do profissional e da sua especialidade, né, custam até R$ 7.000. Bom, eu conheço um pouquinho, né? Porque eu tenho um netinho, né? Autista, o João Pedro. Então, deixa eu colocar aqui na minha experiência prática, né? Eu não sei os valores, né? Mas ele precisou lá atrás, hoje nem está tendo todo esse atendimento, mas da psicopedagoga, da fonoaudióloga e mais um profissional que eu não me lembro agora. Psicóloga, isso. Eram as 3 que ele fazia o atendimento. Agora, como ele mora em Mogi Guaçu, ele está fazendo um atendimento no CATEA, que é um atendimento público, e a mãe aproveitou essa folga para colocar, a minha filha, aproveitou para colocar ele na musicalização. Ela está no caminho certo? Caminho certíssimo. O lúdico é uma das ferramentas mais utilizadas para ter o sucesso, né? Porque ali o mundo da criança, visto que o autista ele já tem um mundinho próprio, né? Ele já cria aquele mundinho na cabeça dele. Então, muitas vezes, você vai encontrar um autista que ele está conversando, ele tá gesticulando para o nada, ele está interagindo de forma diferente com os objetos. Então, o lúdico é uma das ferramentas muito utilizada porque entra no mundo da criança, né? E é aquilo que a gente fala, gente, pintar quadro é terapia. É através daquela análise de como a criança está lidando com aquilo, né, que nós vamos conseguir ter um norte de como trabalhar com aquela criança. Então, pintar quadro, brinquedos, tudo isso é terapia. Então, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, gente, pintura vai ficar levando a criança lá para pintar? Vai, porque é através do lúdico que nós acessamos aquela criança. Né? Então, aquela criança que consegue ter mais vínculo, consegue entender os comandos, né? De não. Aquela criança que tem uma comorbidade de TOD, que é o transtorno opositor, que muitas vezes acontece no autismo. Também tem o TDAH, então a gente já usa uma outra estratégia, que é aquela brincadeira com mais movimento, né? Tudo isso ajuda infinitamente dentro de casa, porque a criança entendendo comandos, ela vai entender comandos em casa, comandos na escola, né? A criança que tem dificuldade com sono, a gente vai trabalhar com coordenação motora grossa, ele vai conseguir dormir com mais qualidade de sono. Existem mães que nos relatam que os filhos às vezes passam 2 dias sem dormir. Meu Deus. Porque é uma comorbidade, um problema de sono do autista. Só que a mãe não tem essa comorbidade, né? Ela precisa dormir. Ela precisa dormir. Então, veja bem como uma coisa puxa a outra. E nós estamos falando aqui não só de tratamento do autismo, mas também de qualidade de vida, de uma rede familiar que precisa. Não dá para ensinar, não dá para tratar só o autista. Você precisa apresentar ferramentas, gestos, para que a família possa também ter uma vida o mais normal possível. Sim. Assim, veja bem, nós vemos muito autista que eles têm interação social, os mais de grau de suporte nível 1, tá? Então, eles passam desapercebidos. Eles são aquela pessoinha estranha, diferente, né? Mas eles passam desapercebidos. Quase desapercebidos. Exatamente. Só que nós também temos, por outro lado, um grau que é muito mais elevado, que às vezes a mãe não quer só que ele saiba a letra, ela quer que ele tenha autonomia, né? Então, por isso que eu digo que o autista, ele é uma manufatura. Tá? Você tem que olhar e analisar o comportamento individual. Não é uma coisa que dá para encaixar para todos.
tem que ver qual é a necessidade, né? Então, tem mães que chegam lá, que dizem assim, olha, meu filho não consegue amarrar o tênis e ele já está com tanta idade que já fica enfadonho para ela. Ela se preocupa quando eu não estiver. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Então, ali nós trabalhamos questões simples do dia a dia, que para nós é natural. Pegar um copo de água, beber, né? Amarrar um sapato, ir ao banheiro, né? O desfraude é algo terrível para a mãe de autista. É um drama, né? É um drama. E quando consegue? É uma vitória. É uma vitória que ninguém grande. entende o significado, né? Sim. Por que aquela mãe está num estado de alegria tão grande, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu comentei com você que Mogi Guaçu inaugurou nesse ano o CATEA, Centro de Atenção ao Autista. Você conhece? Eu conheço o CATEA, tá? É um projeto maravilhoso, né? E, assim, veja bem, quanto mais tiver, melhor. Porque a tendência é que os números cresçam, né? Nós temos um indicativo de que daqui a 20 anos será um problema de política pública de maior importância, né? Então, o poder público precisa começar a agir. Exatamente. Nós precisamos nos antecipar, né? Nos antecipar. Há séculos atrás, ou há poucos anos atrás, nós dizíamos que a depressão era a doença do século, né? Que precisava ser trabalhada. Hoje, o que nós precisamos nos antecipar é quanto às questões de transtornos. Porque tem... Não só o autismo. Sim. Tem estudos que vão indicar que aumento de uso de drogas, né? Tem todo um estudo que diz o porquê do aumento. Mas nós temos que tratar essa raiz. Tem lá, entendeu? Tem lá, não adianta correr. Não adianta tapar o sol com a peneira, como nós vemos em muitos lugares, né? Oferecer 25 vagas. A prefeitura oferecer 25 vagas. 30 minutos de atendimento semanal. Exatamente. Isso aí é tapar o sol com a peneira. Lá na frente vai prejudicar, porque vai pesar para o cofre público. Então, eu diria hoje, eu não sei se você concorda comigo, que isso que vocês estão fazendo, que é algo de extremo valor, que eu bato palmas para vocês aqui, atendendo 30 crianças, 30 famílias, é um trabalho de formiguinha, porque o universo do autismo, vamos colocar, já que você é de Mojimirim, em Mojimirim é muito maior. Maior. Nós temos, assim, laudados mais ou menos 300 crianças. Tá? Sem laudo, porque o laudo parece que é uma dificuldade, parece não, vai. O laudo para o autista, por que é tão difícil conseguir um laudo para o autista? Porque nós não temos profissionais capacitados nesta área, né? Veja bem, tem que ser um neuro que seja especializado nessa área, né? E como eu disse para você, é algo novo. Tem muita gente estudando ainda, tem muita gente ainda descobrindo como. E não tem tantas pessoas que conseguem pagar esse estudo. E aí, quando chega um profissional que está capacitado, ele custa caro. Porque a demanda é muito grande. A demanda é enorme. E, veja bem, o laudo ele é por exclusão, né? Não é algo que você olha e diz, aquele é autista. É por exclusão. Então, vai excluindo outras coisas e aí sobra-se o autista, né? E é difícil encontrar. É uma questão de política pública. Mas o laudo é a ferramenta necessária que as mães precisam, os pais precisam, para poder incluir os autistas nas poucas políticas públicas que existem de atendimento. Exatamente. Ou seja, sem o laudo não consegue sequer pleitear esse atendimento diferenciado. Exatamente. Eles não conseguem, é critério, né? Eles não conseguem aderir nem mesmo os benefícios, que é o BPC-LOAS, né? E os benefícios que tem já previstos em lei. Veja bem, tem muita lei que já existe para amparo. O que não existe é a efetividade. Então, essa lei, ela existe, mas ela precisa existir de fato, né? Então, quando a gente pega, que nem a cidade de Mojimirim,
que é uma cidade que tem muitos casos, né? A gente não tem um estudo o porquê, mas tem muitos casos de autismo. Nós vemos 300 laudados, tá? E segundo a secretária de Educação, nós temos 85 vagas na APAE. 25 vagas no Fonte. Fonte Viva. E aí nós perguntamos, e o resto? São né? 110, sobram 190, né? Exato. Isso laudados, fora os não laudados. Então quer dizer que para os laudados já está faltando vaga nos atendimentos que existem. Exatamente. Então, aí quando a gente olha todo essa situação, a gente vê o seguinte, 25 vagas não é nem 1%, nem 10% dos laudados. E existe uma questão toda polêmica sobre o atendimento que é dado no CAPS e J, né? Exatamente. Quem tem acompanhado o noticiário aí sabe que há muitas críticas em relação ao tempo de atendimento, à falta de profissionais. A gente não vai nem entrar nesse mérito aqui, porque hoje a gente quer falar de tratamento e quer falar dessa ação fantástica que vocês realizam lá com 30 crianças, 30 famílias, ou seja, 10% do universo de laudados. Sim. Como é que está a fila de espera lá? Enorme. E como é que vocês fazem? Enorme. Temos que fazer um critério, né? Eu faço o acolhimento pessoal e a gente vai ter que, com muita dor no coração, muitas vezes a gente não consegue atender muitas famílias, tá? Porque como é algo novo, e eu conversava com o Dr. Guilherme Barbosa, de Mogi Guaçu, que tem filho autista e por isso tem pleno conhecimento do que está falando, esse atendimento ele não pode ser, vamos fazer esse tratamento por 6 meses, por 1 ano, por 1 ano e meio, 2 anos. Pode ser que esse tratamento tenha que acontecer por um bom tempo. Sim, muitas vezes para o resto da vida, né? Muitas vezes para o resto da vida. Então, uma questão... Então não abre vaga, só aumenta a vaga. Só aumenta a vaga. A necessidade de vaga. Exatamente. E quando eu digo que é uma questão social, porque nós só vamos vencer essa questão com política pública. Veja bem, há autistas para serem atendidos na APAE com o grau que lá trata-se. Há autista para todos os tipos de atendimentos. Então, tem demanda. A demanda é grande. E muitas vezes o que a gente encontra são mães que fecham seus filhos dentro de casa porque é mais fácil tratar eles dentro de casa ali trancadinho do que enfrentar o mundo no não. Elas perdem a esperança. Numa audiência pública recente, inclusive acho que no final da audiência pública teve uma mãe que foi lá e falou, gente, é a 3ª audiência pública que eu participo. Eu estou cansada de vir aqui, falar e ouvir quase nada de prático, né? De solução. É sobre isso que o projeto vem, com essa visão, né? Nós olhamos o problema num todo, em todas as suas dimensões, porque o autismo tem que ser visto em todas as dimensões, né? E eu costumo dizer, sou tutora também na capacitação de atendimento terapêutico, e eu costumo dizer para as meninas que quando nós vamos informar e falar do autismo, a gente tem que ter uma frieza de olhar, né? Na realidade, o tratamento tem que ser feito com muito amor, mas o contexto tem que ser olhado com muita frieza. Então, o que é o autismo para a Previdência, né? O que é o autista para a Previdência? Precisa ser pensado nisso. Ele vai ser um adulto funcional, né? Qual vai ser o retorno dele? Porque nós estamos vivendo em um mundo capitalista que espera de todo indivíduo um retorno financeiro. Então, aonde vai estar esse autista? Que muitas vezes tem habilidades maravilhosas, né? É verdade. Habilidades maravilhosas que, se bem estimuladas, serão gênios, podem virar gênios até. Podem virar gênios até, né? Mas o que a gente vê é que sobrou uma margem. Mas se não fizer esse atendimento... Não tem como. Aquele talento que tem ali, porque eles têm talentos diferenciados.
aquele talento ali vai ser desperdiçado. Sim, altas habilidades que eles possuem, né? Nós temos crianças que falam alemão aos 6 anos de idade, né? Apesar que isso não é uma característica, porque tem crianças que vai ter dificuldade de pedagógica, né? Não justifica, né? É o atendimento falei, tem que ser para individual. todos. Tem que ser para todos. Mas é sempre bom ressaltar que o atendimento, o tratamento pode fazer com que essa criança tenha uma vida mais próxima do normal. Sim. Ela pode desenvolver essas habilidades e se tornar um cidadão que vai dar um retorno para tal da Previdência, né? Exato. Já que é o governo que precisa implantar essas políticas, investe, porque muitos podem trazer precoce, esse retorno lá. Né? Esse atendimento precoce. Uma coisa que é importante dizer, né? E quando as mães falam, eu fico até chocado, porque se não fizer o atendimento, o tratamento, até qual idade, você que é especialista, até qual idade que há a possibilidade de fazer esse autista se desenvolver? Bom, há estudos que vão dizer que a partir dos 6 anos, mas existem muitas linhas, né? Já consegue se identificar o autismo a partir dos 6 meses. Não, mas ao contrário, a pergunta é ao contrário. Se o autista não tiver o tratamento, o atendimento adequado, até quando que a margem limite para começar? Para começar esse tratamento? Porque uma mãe disse outro dia que meu filho já está com 12 anos. Com 10 anos, se ele não começar o tratamento até os 12, até os 13, ele vai parar, ele não vai desenvolver mais. Sim, porque existe a poda neural, né? Então pode ocorrer... O que é a poda neural? Explica para quem é leigo. Retrocesso. Um retrocesso. Então, aquela criança que falava, que tinha um comportamento que estava evoluindo, de repente, para-se a terapia, para-se tudo, e ele regride. Pode acontecer isso, né? Não existe, assim, uma idade para se iniciar e uma idade para se terminar, né? Quero deixar bem claro que não existe alta de autismo, né? O autista, ele vai nascer autista, ele vai ser autista o resto da vida. Exatamente. E não existe. O que tem que ser é que quanto mais cedo, mais habilidades ele vai conseguir desenvolver. Por isso tem que ser mais cedo. Exato. Então, uma criança com 12 anos, que já não tem habilidades de funcional pessoal, né? De ir ao banheiro, de amarrar um tênis, né? De regulação de som e etc., ele vai sofrer um pouco mais. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Nós temos casos de crianças não verbais, e isso aí você pode procurar na internet, você vai ver inúmeros casos de não verbais que, estimulados, tá? Precocemente, vêm a ter a fala. Então, aos não verbais, a gente estimula, e essa estimulação precoce pode acontecer dessa criança desenvolver a fala, né? Eu estou dizendo de fala, não de comunicação, porque tem outros tipos, outros métodos para a comunicação quando a criança não é verbal, né? Uhum. E isso estende-se à sua vida adulta e etc. Então, não existe uma idade exata, né? Quanto antes, maior vão ser as possibilidades de interação, de desenvolvimento. Hoje, o projeto Autores da Liberdade e Diversidade, ele está localizado aonde? Quem quiser ajudar, o que tem que fazer? Bom, eu quero já dizer para todos vocês que nós temos o nosso Instagram e também temos o Facebook do projeto, onde nós postamos todo o atendimento. Lá vocês vão ver, né, como que é a nossa interação com as crianças. Então, você que quer conhecer melhor, entra lá no nosso Instagram, que é Projeto Autores da Liberdade, tá? E conheça um pouco mais. Ele está localizado na rua Adolfo Lutz, na Nova Mogi, em Mogi-mirim, que é o lugar também onde nós oferecemos o curso de capacitação de inclusão. E você que empresas, nós precisamos. Sim. A realidade é que cada vez mais tem sido difícil dizer não às mães que nos procuram, né? Visto a quantidade de crianças que necessitam. O que você vislumbra para o futuro do projeto?
Olha, eu gostaria muito que houvesse uma responsabilidade social, né? O que seria isso? Que as empresas nos ajudassem e que o município enxergasse esse projeto como uma solução de política pública, né? Porque bate-se muito na questão da saúde e na questão da educação. Mas tem mães que querem só que seus filhos consigam sair de dentro de casa. Vai além do que aprender, vai além do remedinho que ele precisa. Vai também na questão dele interagir socialmente. E essa pegada é inovadora porque a gente vem com essa pegada de visão, entendeu? De colocar, inserir. Então, o município, o Estado, precisa olhar com um olhar efetivo de política pública, de solução, e não de tapar o sol com a peneira. 25 atendimentos não faz nada. A partir do momento que o Estado, o município, né, ele coloca sobre a família a responsabilidade de lidar com a criança deficiente, porque o autista é considerado uma deficiência, a partir desse momento que ele coloca essa responsabilidade na família, ele tem que dar todo o suporte para aquela família, para que ela consiga se desenvolver. E o que está acontecendo não é isso, são famílias que estão tendo qualidade de vida péssima. E o poder público tem por obrigação pensar na qualidade de vida das famílias. É para isso que existe política pública. Então, quando a gente deixa a ver navios, né, a questão da família que não consegue sair de dentro de casa por causa da criança, a questão da família que não consegue esse atendimento, seja de qualquer forma, a gente está deixando a qualidade de vida deles baixar muito. E aí, que tipo de política que a gente está fazendo, né? Que responsabilidade nós temos sobre os munícipes? Então, o que eu gostaria é que tanto a sociedade, de um modo geral, quanto o poder público olhassem com muito carinho, mas com uma estratégia eficaz e eficiente, que funcione, entendeu? Que não coloque lá algo que é... Ah, vocês estão falando demais, vocês estão reclamando demais, porque se tem uma coisa que mãe de autista sabe fazer, é lutar. Elas descobrem que são uma leoa, e isso é maravilhoso. E elas falam com muita propriedade. E tem razão no que falam, né? E aí se torna aquela mãe barraqueira, aquela mãe que não entende, aquela mãe que você não quer por perto. Então tem muitos políticos que não querem lidar com esta causa, mas é que não entende a dor dela, né? A dor que ela vive no dia a dia. E a gente vê mães chorando. E a gente convive com esse choro. A gente convive com essa dor. Então, é importante que o poder público olhe, mas de forma eficaz. Que não coloque lá alguém só para ter um atendimento. E que investigue se está tendo resultados, né? Que converse. Nós oferecemos ao poder público de Mojimirim essa parceria, sabe? É algo que a gente convive tão de perto que nós oferecemos ao poder público. E não teve interesse, né? Seria mais, lógico, o projeto talvez não alcançaria todos os autistas, mas alcançaria uma bela de uma parte. Tem que começar, né? Tem que começar, de alguma forma tem que começar. Antônia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por falar sobre esse trabalho voluntário de algumas pessoas aí no projeto Autores da Liberdade e da Diversidade. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Obrigada a vocês. E quero dizer uma última coisa. Fique à vontade. Entre em contato conosco. Você que viu o coração se moveu para isso e queira nos ajudar com a alimentação que é utilizada dentro do projeto, né? Com recursos para que nós possamos comprar os objetos que necessita para a terapia ABA, né? Com recursos para que muitos mais profissionais possam vir e oferecer esse atendimento. Estejam conosco nessa batalha. Nós precisamos do recurso, nós precisamos de alguém, das pessoas, de empresas que entendam que isso tem importância na sociedade e que possam financiar para que esse projeto continue. Tá bom? Obrigado. Nada. Conversamos aqui com a Antônia Alves, gestora desse projeto fantástico
localizado em Mojimirim e que serve de exemplo para todas as cidades da região que acompanham aqui a Nova Onda FM. Muito obrigado. Podcast Isso Que Importa volta na próxima semana com mais um convidado especial.